Minha gente, mais um encontro semanal. Prazer imenso estar aqui com vocês, cada semana com um tema para refletirmos. Um tema de autoconhecimento, voltado ao auto-olhar. E hoje a questão é medicação. Tomo muitos remédios. Preciso tomar muitos remédios. O que posso fazer? Parece que a vida já perdeu sentido para algumas pessoas por conta disso, não é? Então vamos olhar para isso mais de pertinho. O que isso sinaliza? Eu quero agradecer demais a sua presença. Quero agradecer a oportunidade que você me dá de vir aqui trazer elementos para um autoconhecimento maior, não é? Um auto-olhar a partir das minhas experiências profissionais, pessoais. Então, juntos, a ideia é irmos expandindo cada vez mais a consciência. Você pode repassar esse material a pessoas do seu convívio, se você perceber e escolher que pode ser interessante, produtivo, que pode auxiliar em algo. Você pode dar o like, fazer sugestões, enviar e-mails para mim, combinar atendimentos individuais, se de repente você perceber que é possível, é interessante olhar com maior tranquilidade, serenamento e profundidade alguns aspectos do teu cotidiano, alguns incômodos do teu dia a dia. Você pode também agendar e fazer com que nos aproximemos de trabalhos grupais, com mães, com adolescentes em escolas ou com idosos em lares, em clínicas, com cuidadores de idosos, enfim. Estou aqui disponível para aquilo que você perceber que pode ser interessante, enquanto contribuição na qualidade de vida. Então vamos olhar para essa questão dos medicamentos contínuos. Normalmente isso está ligado a doenças crônicas, né? Hipertensão e diabetes no nosso país parece que lideram o ranking. Quantas pessoas são acometidas diariamente desse tipo de diagnóstico? E junto com isso vem a ideia de que, por ser crônico esse problema, os medicamentos deverão ser tomados para o resto da vida. E quando essa lista de medicamentos aumenta cada vez mais? E quando a pessoa acredita que a qualidade de vida dela depende de medicamento? E olha que é importante que nós reconheçamos que a medicina é maravilhosa. Poder contar com exames, com remédios, não é? Com alternativas que não são naturais, mas que vêm da ciência, de estudos científicos, é muito bom. Porque nós vamos ampliando o leque de possibilidades de cuidado, não é isso? Mas o que é que nós podemos fazer por nós mesmos, independente de qualquer profissional, ou de qualquer médico, ou de qualquer medicamento? Você já se perguntou isso? Você costuma se perguntar o que você pode fazer em seu benefício
além daquilo que você acredita que está fazendo? Como é o seu mecanismo de relação com as coisas habituais ou rotineiras do seu dia a dia, com determinados comportamentos que precisam ser tomados constantemente, ou que pelo menos você acredita que precisam, não é? Então, algumas reflexões, elas se tornam muito importantes para a gente entender o que está acontecendo além das aparências, não é? Então, muitos vivem essa situação de tomar remédios diariamente. E será que algo pode ser feito além disso? Né? Essa é uma pergunta-chave que eu estou deixando aqui para você se fazer. Se é que você ainda não se fez. Né? Ou será que você coloca o teu tratamento, o teu cuidado na mão de outras pessoas? Será que você se exime, né? Você se acha sem qualificações para cuidar de você mesmo? Então, essa percepção que nós temos sobre as coisas e sobre nós mesmos, ela precisa ser trazida à tona. Enquanto nós tivermos aquela ideia de uma resposta pronta, né, de que já chegamos ao final da linha, o que eu tenho para mim é isso que eu faço hoje, eu não posso mudar isso, esse é o meu destino, ter essas doenças e tomar esses remédios, se eu coloco isso como verdade para mim, isso se torna realmente incontestável. Né? Então, o poder do livre-arbítrio e da nossa educação mental e emocional dirigem a forma como nós podemos transformar, qualificar ou estacionar ou destruir a vida que temos, né? A vida saudável que de repente podemos ter, que o universo nos disponibiliza. Então, Hipócrates, que é considerado por alguns o pai da medicina, não é? Gente, ele viveu na Grécia antiga, daquilo que se estima, cerca de 370 anos antes de Cristo. Imaginem uma pessoa humana vivendo naquela época. Contudo, percebamos também quantas coisas maravilhosas hoje ainda embasam tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, não é? O movimento de reconhecimento da vida vem dessa época e de lá para trás. Então, olha que coisa enigmática. Uma época tão antiga, com tão poucos recursos e mentes tão brilhantes, desenvolveram coisas, não é? Criaram, descobriram coisas que são importantes, né? Que foram fundamentais para estarmos aqui hoje e termos chego na vida que chamamos a vida moderna. Então, este homem, né, estudioso, filósofo, sábio, erudito, ele já dizia assim, que o poder da autocura está
em cada um de nós, no próprio indivíduo. Então vejam, uma pessoa que reconheceu tantos fenômenos, não é? Se dedicou a tantas pesquisas numa época que nem se sonhava dizer que existiam ciências, medicina, nada disso. Já naquela época já se reconhecia o poder de nós sobre nós mesmos. Então, é importante a gente perceber isso, que o reconhecimento da transformação não vem de fora. E quando vem, ele vem para mascarar, ele acontece para mascarar uma realidade. Então, se nós pensarmos no medicamento, por exemplo, ele vai cuidar do quê? A infinidade de medicamentos que existem, cada vez mais são descobertos, né? Maravilhosamente. Para tratar o quê, minha gente? Sintomas, reações, não é? Aquilo que o corpo demonstra, não é? Uma dor, uma febre, não é? Tumores, não é? Doenças, não é? Diagnósticos tendem a ser equilibrados de alguma forma com os remédios, mas eles não vão na causa, né? A gente sabe também hoje em dia que a causa de muitos males, se não todos os males do corpo, estão associadas numa coisa conjunta entre hábitos, né, que envolvem hábitos alimentares, né, hábitos com relação ao cuidado com o meio ambiente, envolvem como a gente lida com as nossas emoções. Então, aquilo que o corpo demonstra, aquilo que nós demonstramos através de doença, né? Às vezes a gente está tão aborrecido com alguma coisa, é tão fácil, né, de esse aborrecimento extremo fazer sintonia com uma enxaqueca, com uma dor de cabeça, né, ou com um descontrole intestinal. Tão fácil, né? Por quê? Porque existe uma relação direta entre emoção, o corpo emocional e o corpo físico. Então, infinitas linhas de estudo trazem isso para nós. E no mundo que vivemos hoje é um mundo que não dá para a gente abrir mão desses conhecimentos. Senão, a gente se torna cada vez mais distante do poder de percepção sobre nós mesmos e do poder de cura. E a gente fica atrelado ao que diz os outros, ao que nos mandam fazer os outros. É tão importante ter profissionais, bons profissionais de referência, não é? Tão importante a gente poder contar e confiar com um bom médico, um bom terapeuta, não é? Um bom farmacêutico, uma boa manicure, não é, minha gente? Uma boa auxiliar doméstica. É tão bom um bom eletricista, um bom marceneiro. Porém, nada nos impede de, além desses profissionais, nós buscarmos por nós mesmos conhecimento sobre aquilo que a gente está solicitando a ajuda de outro para intervir. Às vezes é uma questão que exige uma solução rápida. Então a gente já chama aquele que a gente acredita que tem o domínio para resolver.
Mas contar com essa ajuda externa não significa que a gente deva depender exclusivamente dela. Confiar cegamente nesses outros métodos fora de nós. Hoje em dia, com internet, com Google, com tantos cursos, a gente pode ir atrás do conhecimento de tudo que existe, por nós mesmos, e compor aquilo que eu sei com aquilo que o profissional me oferece. Que legal quando a gente pode trocar ideias sobre isso com alguém, não é? Para resolver um problema. Então, o que se trata aqui é o questionamento sobre: você quer parar de tomar medicamentos? Essa rotina te incomoda? Você quer se livrar dessa independência? Ou, de alguma forma, o tomar medicamentos te coloca numa condição cômoda? Te coloca numa condição de repente, talvez, receber mais cuidado, mais afeto, fazer com que os outros percebam que você existe. Então, essas perguntas e esses questionamentos, sem você se punir, né? É uma conversa, é um diálogo de você com você mesmo, com o seu interior. A honestidade desse diálogo pode levar você a descobrir infinitas formas de você potencializar esse cuidado que você precisa e transformar a sua vida te livrando dessa dependência. A questão fundamental é: você busca isso? Tem gente que busca medicação, dependência de medicação ou diagnóstico para poder parar de trabalhar, por exemplo. Entrar numa aposentadoria prematura. Tem gente que acha isso bom, sem perceber, né, que essa pessoa está buscando a doença para ela mesma. Então, existem aspectos doentios que não são visíveis. E será que as pessoas estão preparadas para ver o que não é visível aos olhos? Então, essas perguntas, minha gente, elas são muito importantes para nós irmos, né, para cada um ir percebendo o que é que está acontecendo na sua vida. Uma dica também de um exercício bem bacana que eu deixo aqui para você, se você quiser, é você pegar e fazer a tua linha do tempo, um gráfico, uma linha do tempo de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 e assim sucessivamente. Intervalos de 10 anos até a época que você se encontra hoje, né? Tua década dos 30, dos 40, dos 50 e aí vai. Você faz esse gráfico. Procura perceber se nesse teu gráfico, seria o gráfico da tua trajetória de vida, procura perceber que doenças você contraiu nas épocas dessa sua vida. Pelo menos 3, uma ou 3, né? Dos 0 aos 10 anos, teve alguma coisa? Teve doenças da infância? Na época que você era bebê, você soube disso? E depois, na pré-adolescência, na adolescência, na vida adulta, na vida madura. Às vezes pode ser um hábito de roer unhas, pode ser uma insônia, pode ser uma prisão de ventre, pode ser várias coisas, mas você teve alguma doença que chamou a tua atenção e precisou de um tempo
para ser reconhecida e para ser cuidada, tratada, coloque essa doença ou essas 3 na época referida aí, na década que ela surgiu, né? De acordo com o teu período de vida, tua idade. Perceba quanto tempo ela durou. E aí esquece da doença, olha de novo para esse gráfico, percebendo o que aconteceu com você de importante que marcou de repente cada uma dessas fases, independente de doença, do ponto de vista familiar, profissional, tomada de decisão, relacionamento. Teve alguma coisa que aconteceu nessa época, em cada uma dessas épocas, né? O que essas épocas marcaram para você? E aí, olhe para isso. Apenas olhe para todo esse contexto, né? Épocas que você teve sofrimento, angústia, indecisões, tem alguma doença associada àquele período? Esse simples teste, essa simples observação já vai fazer você reconhecer certamente várias coisas, vários elementos para você pensar. Então, o nosso corpo, ou melhor, os nossos corpos, físico, mental, espiritual, emocional, esses nossos corpos, eles trazem para nós muitos elementos de atenção. E o corpo físico, né, na verdade, quando a gente fala de doença, precisa de elementos, né, para se tornar uma coisa dependente de fato, precisa de elementos que criem essa dependência. E a medicação é um desses elementos, né, que cria a dependência, ao mesmo tempo que vem com um slogan de cura. Para doenças crônicas, cura, não existe cura, né, minha gente? Existe estabilidade, existe não piora, né? Vem com a promessa, a ideia da não piora. Então perceba isso, né? Tenha um olhar amoroso para as coisas que aconteceram com você, olhando a questão física e a emocional conjuntamente. E aí, então, quais eram os pensamentos corriqueiros em determinadas épocas de vida, as emoções mais frequentes em determinadas épocas de vida, né? Olha que legal a gente poder perceber o que precisou morrer para algo nascer, né? Então, é bem essa a pergunta frutífera que eu quero fazer para você, né? Então, a doença ela vai revelar algo que a mente não quer ver, né? Às vezes ela ainda, não é nem que ela não quer, ela não está amadurecida para ver. Há coisas que precisam de um tempo também para ser vistas, né? Um fortalecimento anterior. E se a gente não tiver esse fortalecimento, esse trabalho de autoconhecimento e fortalecimento, o que vai acontecer? A doença é que vai dirigir todas as rotinas, né, todos os caminhos, todas as decisões, todas as escolhas, né? Então, a que os remédios servem? Olha que pergunta legal. A que os remédios servem, né? Se poder você fazer essa pergunta sem ter a resposta pronta, né, minha gente? Se perguntar isso de verdade, num centro vazio, não é? Sem querer fazer autodiagnóstico. O processo de autoconhecimento, ele não tem nada a ver com autodiagnóstico.
né? O processo de autoconhecimento é um processo cuja verdade ela vai se ampliando cada vez mais. Não tem um momento, um lugar, uma resposta que é a verdade absoluta. Isso não existe. E aí que está a riqueza da situação, né? A beleza do movimento da vida. Então, que a gente possa perceber o que é que de fato a gente está precisando e que o remédio, de uma maneira mascarada, ele oferece. Mas o que eu estou precisando de fato está atrás dessas medicações. E quando eu descubro isso, aí sim, o que pode acontecer a partir daí? De repente eu posso me livrar de muitas coisas. Agora, como que eu faço essa descoberta sem exigir respostas de mim, sem ficar me punindo, né? Como é que eu entro nesse caminho de autodescoberta com serenamento, em paz, né? Com paz de espírito? Essa é uma outra questão também muito importante, né? A paz interior ela precisa ser cultivada sempre, para que as coisas que eu observo me sejam impulsionadoras de vida e não criadoras de tristeza, de amargura, né? Não é isso que a gente está buscando aqui. Então, se eu começar a me perguntar, há algo que eu possa fazer para ter rotinas de vida mais saudáveis do que as que eu tenho? Há algo que eu possa fazer para não me sentir improdutivo na situação, mesmo considerando a situação que eu vivo hoje? A dependência medicamentosa e às vezes até dependência física, diminuição de movimentos, não é, de locomoção. O que eu posso fazer por mim com essa realidade que eu ainda não fiz? Como eu posso não me render a essa realidade física e dar possibilidades aos outros corpos que eu tenho, né? A sabedoria, a inteligência que eu tenho. Então, percebamos isso, né? Será que eu posso me desapegar de algumas coisas que eu estou tão grudadinha? Algumas crenças, às vezes tão limitantes, será que eu posso me distanciar delas? Será que elas já ficaram comigo tempo suficiente para eu escolher me distanciar delas, né? Inclusive agradecendo por elas terem ou estarem me mostrando tantas coisas sobre mim que eu desconhecia. Olha que bacana isso, né? Então, que a gente possa perceber essas coisas, né? Se você quer realmente se livrar do que você depende, se você quer realmente se sentir saudável e producente, né? Perceba isso, não é? Porque se você quer realmente, há coisas no teu dia a dia que você já está fazendo nesse sentido. Se não, aquela coisa que a gente fala, claro que eu quero, mas eu não dou um passo, né? Não faço um movimento diferente a cada dia. Esse movimento, minha gente, pode ser um movimento respiratório, pode ser um movimento de introspecção, pode ser um movimento de contemplação, não é? Pode ser um movimento de leitura que me abra consciências, pode ser tantas coisas, né? Eu crio
crio possibilidades, eu vejo possibilidades dentro de uma condição que para os outros parece uma condição de dependência. Mas o que é ao que você se rende de verdade, né? Dentro daquilo que você está fazendo. Porque a questão não é o que a gente fala, ou quer, ou diz que quer, é o que você está fazendo, quais são suas atitudes, quais têm sido. Olhe para isso, perceba isso, de uma maneira muito amorosa, muito cuidadosa. Eu quero trazer para você, né, uma parábola, já finalizando aqui, que ela se chama Nosso Lugar, Tarefa e Pessoa. E ela conta essa parábola, ela diz para nós que numa determinada época, num país distante, um rei que pressentia que a vida dele já estava chegando ao fim, perguntou para os seus súditos 3 coisas que ele ainda não tinha tido resposta. Então ele começou a perguntar isso para os súditos para ver o que os súditos revelavam para ele. As 3 perguntas foram: qual o lugar mais importante do mundo? Qual a tarefa mais importante do mundo? Quem é a pessoa mais importante do mundo? E cada vez que esses súditos vinham responder essas 3 perguntas, as respostas não satisfaziam o rei. Não batia com aquilo que ele sentia de verdade, que ele acreditava. Aí alguém do reinado falou para o rei: mas tem um eremita que anda distante, que vive distante aqui do povoado, que vive no seu silêncio absoluto, que ele responde coisas que a gente não percebe. As pessoas buscam por ele quando querem saber de algumas coisas que não encontram solução. E aí o rei enviou emissários para ir atrás desse sábio eremita, ancião, para levar para ele as 3 perguntas que o rei queria tanto saber as respostas. E esse ancião, ele foi encontrado e ele respondeu: o lugar mais importante do mundo é aquele que você está. A tarefa mais importante do mundo não é aquela que você desejaria executar, é aquela que você sabe que deve realizar. E a pessoa mais importante do mundo é aquela que precisa de você, precisa dos seus cuidados e da sua atenção. Por vezes, até você mesmo. Então, pense sobre isso. Pense sobre o teu lugar, a tua tarefa e a pessoa que você coloca como sendo a mais importante nesse teu momento de vida. Reflita. O virtuoso, ele precisa conhecer-se e dessa forma ser caridoso consigo mesmo. Eu espero ter deixado aqui algumas pistas para você pensar e a gente se encontra na semana que vem com um novo tema. Muito obrigada, gratidão por estar aqui, por estar possibilitando esse nosso encontro. Excelente dia, excelente semana. Até mais.